esse é o Jogos de Algo a Mais e hoje vamos falar de Magic the Gathering. Várias pessoas estão olhando de cara feia e rindo, né, já por eu falar desse jogo, né? É um jogo que é um precursor, é um jogo que foi uma lacuna muito grande, que é o precursor dos card games. Quando você pensa em card game, Magic é o mais famoso que existe, né? Goste você ou não, independente, né? Essa diferença básica, porque Magic é praticamente uma seita, vamos dizer assim, que as pessoas jogam aquilo, ficam naquele mundo e tudo mais, e os board games, eles ficam de um outro lado, onde você tem uma coisa muito mais eclética, né? São mais de 20 mil cartas diferentes, então é um jogo muito adaptado, um jogo de 93, ou seja, consolidado no mercado. Mais de 90 expansões desse jogo foram lançadas, então é um jogo muito complexo, com muitas possibilidades diferentes, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Magic se baseia basicamente em cartas, e a carta tem aqui no verso as 5 cores, né? Então, branco, preto, verde, vermelho e azul. E cada uma dessas cores, você pode aí falar da filosofia das cores, ou de como isso, vamos dizer assim, se representa, né? Mas na verdade cada uma das cores tem um significado e uma representatividade no jogo, que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Cada uma dessas cores representa uma magia diferente, e essa magia ela é retirada de terrenos específicos. Então, quando você vai falar da magia azul, você vai falar de ilhas, né? Umas ilhas bonitonas aqui, começa aqui, né? Então você retira da magia azul para fazer. Quando vai falar da magia preta, você vai falar de pântanos, né? A magia vermelha vai lidar aí com montanhas, né? Fogo, essa coisa toda. A magia verde vai falar de florestas, né? Natureza. E a magia branca seria aí, né, as planícies, que fala um pouco de paz, um pouco de equilíbrio, enfim, né? No jogo, é um duelo entre dois planinautas, entre dois jogadores, onde cada jogador tem o seu, é um mágico, né, vamos dizer assim, e tem o seu livro, né, o seu handbook de magias, representado aqui por um grimório. Então cada jogador tem um grimório. As regras do jogo colocam que esse grimório deva ter 60 cartas, embora em torneios especiais ele pode ter 40, ou pode ter 100, ou pode ter números flexíveis, mas no mínimo 60 cartas. E o segredo do jogo está em você conseguir balancear muito bem as cartas de terreno com as cartas que fazem o jogo andar, que são cartas de criatura, ou de encantamento, ou de magia, né, ou de feitiços, ou artefatos. Isso tudo vai ser colocado numa mesa de jogo com o objetivo único de atacar o oponente e reduzir o oponente a 0. Cada jogador começa com 20 pontos de vida. E você ganha o jogo se reduzir o ponto de vida do oponente a 0, ou se todas as cartas do baralho do oponente acabarem, ele não tem mais o que tirar do grimório dele, ou ainda se você foi infectado com 10 marcadores de veneno, que são cartas especiais que podem oferecer esse tipo de coisa. No início, cada jogador embaralha seu baralho, né, e compra 7 cartas, né? E aí acontece um fenômeno diferenciado, porque o jogador olha a sua mão, e nos dias de hoje existe uma regra chamada Mulligan, que ele é diferenciado. O Mulligan permite que você escolha a mão que você quer ir, vamos dizer assim. Então, olhei pelas minhas 7 cartas, não quero, eu pego as cartas, devolvo. Quando eu for comprar, eu compro uma carta a menos, né? No caso, eu compro as 7, mas eu tenho que jogar com 6, eu devolvo uma, boto de baixo, eu descarto. Se eu não quiser ir com essa mão, eu posso ainda devolver, embaralhar, comprar 7 e jogar 2 para de baixo, vou jogar com 5 cartas. Antigamente essa regra era diferente. Então, basicamente, no jogo eu vou olhar minha mão, vou escolher a carta e vou, por exemplo, baixar um terreno. Quando eu baixo um terreno, eu estou dizendo que a minha cor de magia é branca, mas ela pode funcionar como uma cor incolor. Como eu não tenho nenhuma magia com custo 1 branco, eu simplesmente passo a vez ao meu adversário. Existe, antes do jogador fazer qualquer coisa, ele desvira os terrenos, ele renova a magia dos terrenos, né? Aqui, nesse jogo, o jogador está começando, ele não tem terrenos para desvirar, ele também vai jogar com essas 7 cartas aí. Ele vai baixar um terreno, tá aqui, baixei um terreno preto, vou girar o terreno para dizer que eu estou tirando energia desse terreno e vou baixar aqui uma criatura chamada Cucite Cristado, né? É uma criatura 1/1, né? Que eu vou colocar aqui do meu lado. Então, do meu lado já tem uma criatura.
E o objetivo, como eu falei, é reduzir o oponente a 0. Essa criatura tem 1 ponto de poder e 1 ponto de resistência. E na minha vez, no meu próximo turno, eu vou poder mandar que essa criatura ataque o meu oponente. E aí, se ele não tiver como se defender, ele vai tomar esse ponto de dano. Isso é como acontece o jogo. Então, o outro jogador, primeiro ele desvira, que ele não tem como desvirar nada, porque ele não virou. Ele vai ter uma fase de manutenção, que algumas coisas acontecem nessa fase de manutenção. Ele compra uma carta, vai poder baixar um terreno e, se ele conseguir fazer alguma coisa, bem, ele não pode fazer nada, né? Vai ficar aqui parado. Coincidentemente, aqui eu coloquei justamente azul e branco, né? Que são cores, magias, que são muito mais reativas. E aqui do lado eu estou com a magia negra e eu coloquei também uma cor vermelha, que é uma coisa mais impulsiva, que eu vou falar um pouco disso nas cores, né? E o jogo vai se desenrolando dessa maneira. Então, na fase de desvirar você desvira, na fase de manutenção acontecem algumas coisas, que não é o caso, na fase de compra você compra uma carta aqui, né? Baixa o terreno e, conforme eu falei, você manda que essa criatura ataque o meu oponente. Ele não tem nada para defender, se ele tivesse uma magia ele poderia jogar, né, para poder evitar alguma coisa. De qualquer maneira ele não tem, então reduziu de 20 para 19. Ponto. Isso é um jogo de Magic, né? E você vai ter aí, podendo durar 10 minutos, 15 minutos ou até mesmo 50 minutos, se for um pouco mais. Com certeza é o jogo que eu mais joguei na vida, né? Porque várias partidas, você monta um baralho, não gosta e monta outro. Conforme eu falei, você tem mais de 20 mil cartas já foram lançadas. Então a possibilidade de fazer estratégias ela é infinita. Não tem como você replicar o mesmo baralho. E como as expansões são muitas, né? Como eu falei, mais de 90, o Magic resolveu reservar, colocar, olha, vamos fazer só com essas 10 expansões aqui, um campeonato, e funciona muito mais de torneio. Então você limita aí a quantidade de cartas que pode ser usada, porque senão ficaria uma coisa absurda, a pessoa jogar com todos. Existem torneios onde a pessoa pode usar todas as cartas. Existem algumas cartas que são restritas, que são muito poderosas, enfim, né? Esse é o jogo. Não é um jogo muito bem quisto pela comunidade de board game, porque tem essa treta. No ambiente do Magic, geralmente ele é muito mais masculino, muito mais homem, e tem muitas coisas misóginas que acontecem, enfim. E as pessoas vão jogar torneios, então passam aí horas e horas jogando esse torneio. Eu já vi torneios serem de 2 dias, passar 10 horas num dia, mais 10 horas no outro dia jogando, né? E no board game não. No board game você adequa a realidade de acordo com o que você quer. Quer jogar um jogo de 1 hora, um jogo de 2 horas, um jogo de meia horinha? Você realiza o que você quiser no board game, né? Então são coisas muito diferentes, embora esse aqui seria a gênese, né, do card game. O nosso Algo a Mais fala um pouco disso aqui, né? O Magic foi criado em 1993 por Richard Garfield. Esse cara já fez outros jogos também baseados em cartas, né? A gente não falou de nenhum ainda, mas ele tem um ou outro jogo de tabuleiro, é um matemático que criou essa coisa. E o sucesso foi tanto em 93, que ele lançou o Alpha, né? A primeira vez que ele expôs isso numa feira, que o jogo acabou, esgotou, vendeu em 1 mês. Em agosto de 93 ele lançou o Alpha, e em outubro ele já estava lançando beta, ele já pegou o dinheiro todo dele e botou de novo, porque é beta. E em dezembro lançou o Unlimited. Então foi uma coisa que todo mundo comprou muito no começo aí do hobby, né? Você tinha uma quantidade limitada de cartas e aí esse jogo permeia por outros horizontes. Então, ele lançou uma série, por exemplo, Arabian Nights, que é um jogo, uma série que conta um pouco da história das Mil e Uma Noites, né? E o que eu acho interessantíssimo são as cores, né? Existe toda uma filosofia das cores, que tem um canal chamado Fazendo Nerdice, que o cara conta um bocado disso, né? E eu copiei algumas ideias de lá, porque você passar só falando do jogo, você tem muita gente que fala do jogo, mas falar da filosofia das cores, de como que isso se adequa, é muito bacana. O criador é o Garfield, mas tem várias outras pessoas que ajudaram ele na concepção, inclusive no conceito das cores, das cartas que vão falar. Então, por exemplo, o vermelho. O vermelho aqui, ele é muito mais impulsividade, muito mais emoção. O baralho vermelho é um baralho que joga tudo muito rápido, muito mais apaixonado ali. E você pode atribuir personagens, né, heróis ou vilões aí, à cor vermelha. Então, o Coringa, né, o Incrível Hulk, são coisas, tem personalidade vermelha. Nenhum personagem vai ter
uma cor só, mas a cor primordial, vamos dizer assim, que vai ter no herói ou no vilão é essa, né? No caso da cor vermelha. Então, fogo, que é uma coisa que é muito emocional, é muito impulsiva, as explosões, né? Tudo isso é do vermelho, né? O verde lida com natureza, numa coisa muito mais sou da paz, muito tranquila, a natureza é assim, vamos aceitar como é que as coisas são. Então, por exemplo, o Balu do Mowgli, né? Isso tudo eu tirei do Edra, né? Que o cara colocou isso, no Fazendo Nerdice, ele colocou muito isso, né? Então, Capitão Planeta, vamos organizar o planeta, vamos deixar o planeta... Olha, existe uma ordem natural, existe uma tradição, existem grupos aí, né? Existe toda uma coisa que deve ser respeitada, né? Mas é a natureza, né? Então, se um bicho come o outro, a coisa assim, é natureza, é assim, né? O branco, ele trabalha com uma coisa de igualdade, de paz, de ordem, né? Os governos são muito aliados a isso, as religiões são muito aliadas a isso. Então, ele quer que o mundo fique em equilíbrio. Existe uma carta chamada Equilíbrio, que também é muito justa com relação a isso, né? E a gente podia falar do Flash, do Super-Homem, que querem essas coisas mais equilibradas, né? Vamos falar do preto. O preto, ele é ambicioso pelo poder. A coisa da ambição, a ambição ela não é uma coisa ruim. A gente transforma em negativa quando essa ambição vira ganância, vira uma coisa assim. Então, essas coisas, elas estão associadas justamente aos heróis e às coisas mais bacanas que eu posso ter em termos dessas coisas nerds, né? Então, por exemplo, o Batman teria uma aura, né, de preto, ele ambiciona ter poder sobre as coisas, né? Mesmo que esse poder seja para fazer o bem, vamos dizer assim, né? Então, Voldemort é um vilão que é predominantemente preto, né? Então, você ter poder para fazer as coisas do seu jeito, do jeito que você quer, né? Como é que você quer organizar isso aí. O Tio Patinhas é um cara que representa isso. Então, também muita coisa, o poder, no caso financeiro aí em questão. E finalmente, não podia deixar de falar do azul. Azul sempre foi a minha cor, eu sempre joguei muito de azul. O azul trabalha com conhecimento. Eu não sabia disso, né? Foi uma coisa que veio a calhar. É uma cor muito mais reativa. Ele tem principalmente nesta cartinha aqui, que é provavelmente a carta que eu mais usei, Counter Spell. Ele anula a mágica alvo. Então, você vai fazer tal coisa? Não, deixa... Você não vai fazer isso agora, né? Não vai me prejudicar. Então, o Counter Spell, ele simboliza isso. O conhecimento, ele busca uma perfeição, ele busca tecnologia, nada muito caótico, muito desordenado, né? E essas cores todas, elas têm, vamos dizer assim, seus aliados, né? Aqui no verso da carta você tem seus aliados e seus opostos, né? E nessa filosofia das cores isso fica muito emblemático, né? O Stephen Hawking seria o símbolo máximo dessa coisa, né? Da cor azul. Muito conhecimento e associado à tecnologia e tudo mais. O Doutor Fantástico, né, ele pega todo o conhecimento e transforma em alguma coisa muito bacana. Então, você tem aí, na filosofia das cores, eu acho um charme desse jogo, embora as pessoas simplesmente estão ali para jogar, destruir o outro e reduzir a zero seus pontos de vida. Essa semana nós não teremos uma live, porque eu não quero me perpetuar nesse assunto, porque o Magic é um assunto muito vasto e muito emocional, né? Para mim é muito emotivo, já fui um cara que colecionava cartas, que tive muitas cartas e que já me desfiz um bocado delas. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!